vai contando enquanto isso, eu já volto, gente, tá? É mesmo, você vai embora? Claro, eu já volto, só vou pegar um café. Só porque você já ouviu essa história 50 vezes? 50 mil vezes. Então, querida, o filme, comprei o DVD, Achou levamos, lá, tava lá. fizemos uma pipoca, uma coisa ali, gostoso. pá, isso era mais ou menos assim, umas 11h30 da noite, né? Aí o filme dura umas 2 horas. Então. Cara, e aí a gente acabou o filme, a gente empolgado, aí a gente viu nos extras que tinha os comentários do diretor. Ai, vocês gostam disso? Não, mas aí era o seguinte, eu achei que tinha uns comentários, ali queria fazer uns comentários sobre o filme, que isso ia durar uns 10, 15 minutos e eu ia roncar ali. Cara, era não, o não filme era isso, era o filme inteirinho, Com o diretor. e ele comentando e a gente Eu ou descobri seja, isso, eu nunca tive muita paciência de ver. Ó, a Erika tá Ah, eu voltando quero, já. pode tomar? Claro, eu trouxe pra Olha aí. vocês. A Erika já está Obrigada. voltando, mas viu o filme. Acabou a história? Eu vou deixar aqui do lado. Pode falar? Tá filmando? O diretor vai falando, tem umas horas que ele vai contando uma história, que aí o filme já tá lá na frente e ele tá contando a história. Então, cara, e aí o filme vai rolando e você... Aí como tá ali, ele tudo legendado, a gente vai ficando absorto ali pelo... Eu acho difícil de assimilar também. pela assistiu legenda. tudo? Cara, de novo, a gente viu. Então, aí quando a gente começou a ver o filme, aí já era 1h30, 2 da manhã, cara, a gente foi até as 4h30 da manhã vendo. Não, mas na verdade é a história do diretor contando como que se passa, muita- as ideias dele, Exato, né? porque muita gente pode absorver a superfície. Tem um momento mas- que Tipo assim... você falar de uma música, a mesma coisa. tem A uma gente tem muito história isso por no show, a gente trás, bate né? muito papo com a galera e vai contando historinha das músicas. Eu vejo que a galera depois vem falar assim, adorando, né? É legal. Cara, é muito legal saber que essa música veio em determinado momento e tal. Então, eu acho que é mesmo a mesma história coisa, de né? cada um. Muito legal. E games? Vocês gostam de jogar? Vocês não curtem muito? Cara, eu Jogou passei essa bastante? fase. Já Eu joguei um passou. pouco do... Jogar com o Leme é legal, né? Eu joguei um Fiquei pouquinho sabendo que você jogou do fliperama Mario com Bros, ele, Mas eu joguei vou. bastante. Já viu aqueles caras que falam assim, o Rock morreu nos anos 90 e não sei o que, blá blá blá. Coisa chata, né? Aí eu me sinto o direito de também ser chato e falar, cara, pra mim o videogame morreu em 83, cara. Depois do Atari, o resto pra mim não tem mais a mínima graça. Sabe o que eu gosto? Assim, de coisa nerd. Eu gosto de Brincadeira! seriado que eu amo. Mas eu não jogo. O Gabriel não, Não o Gabriel joga não mais. assiste seriado O também. Super Mario Bros que você joga é acaba jogamos. gente joga A gente muito, jogou Mas muito pouco ontem. também. A gente joga ainda, tá jogando. É que eu tenho a Alice, minha filha, então a gente apresenta bastante coisa de antes pra ela, sabe? Legal. E ela entrou nesse mundo do game, do Super Mario, só do Nintendo, É, então então. ela, gente, ela adora. E, nossa, eu gosto de tudo. Eu acho que a primeira série que bateu mesmo, assim, que eu amei, que eu comecei, fiquei muito viciada, foi aquela do Anos Incríveis. Não sei se vocês lembram. Sim. Era muito Até tem uma camisa aqui da bonitinha. Oba, do Anos Incríveis, que é maravilhosa. E aí eu fui seguindo, então é uma coisa que eu amo mesmo até hoje, assisto muito. Pego ali no Netflix, faço aquelas maratonas, assim, assisto tudo. Qual a última que você viu que você adorou? Cara, eu revi Gilmore Girls, que eu Gilmore amo Girls loucamente. é tão E aí eles bonitinho. lançaram os últimos, né, os últimos episódios. Eu vi os últimos e me deu aquela vontade de assistir tudo. Aí eu voltei a assistir Começou a todos. assistir novamente. É. Delícia. E você, Mas- Gabriel? Cara, o último que eu vi ele não foi fez, Breaking cara. Bad. Vi Breaking Bad, que é muito bom. Aí ele não O conseguia final parar. o final É viciante série, né? Quando você gosta, assim, Cara, se Friends, Seinfeld, Final não é bom. essas todas. Você não gostou do nossa. final do Breaking Bad? cara, Não, gente, olha o spoiler que eu não vi. Vamos falar o final. Opa, Eu tô assistindo o Better Call Saul, Ah, tá, que que é é a o continuação. Breaking Jimmy, que eu brinco, né? Que é o Breaking Bad do pois Saul é, na hora, Goodman, do então, advogado. na hora que os ETs Puta, eu adoro. invadem Albuquerque, Toda vez que eu tô na estrada, às vezes tô indo pra São Paulo com o David, passa nessas redes essas lanchonetes de beira de estrada, frango assado. Você Sempre não- lembro do Fone aos Hermanos. Eu falo, pô, velho, eu será vou que te os caras falar, estão olha só, aprontando alguma cara, coisa? eu vou te falar, uma vez, a Erika viu um pedacinho seguinte, sabe o Gustavo? Gustavo Fring, sei. Então, rolava o seguinte, que era o cara que ele vendia o frango ali, né? É. Então, ali lá no Rio, onde a gente morava, o cara do caixa, do pastel da feira, era igualzinho o Gustavo. Imagina, tá na feira É, lá eu e ver falei, o cara nossa. ali. O Giancarlo Esposito, que é o ator que faz esse personagem, eu vi ele comentando esses dias no Facebook dele. Que Que ele tem um sósia na feira! Não foi isso, mas ele falou que ele passou uma situação bem chata num voo esses dias, que falou que teve uma mulher que viu, reconheceu ele no avião e ficou apavorada, achando que ele era o personagem da série. As pessoas são Sim. loucas. É, ele Não, falou que ele mas teve que é acalmar, ela mesmo. falou, viu, Gil, ó, viu, Que não é, isso. sabe, faz de conta. Viu, aí de repente caiu um chaveirinho, Los Pollos, hermano. Cara, A
mulher botou um paraquedas e pulou do avião voando. Lost, é né? Já caiu na ilha de Lost. Nossa, Ele agora fala, eu Ai, uma Lost, salada. eu eu amo Lost, amo Loucamente. demais. Eu Eu nunca vi tive alguns, paciência eu não de consegui ver. entender nada. How I Met Your Mother também, Ai, eu amei. Também. adorei. Eu muito gostava, bom, sabe Eu sério. gosto qual? mais dessa onda, assim. Eu gostava do Tanto é que o Friends. do... Friends eu gostava. Vocês, então vocês assistem separados? Você assiste alguma Mas o série? Gabriel não Vocês assiste, ele não é... ele Eu não é- gostava eu muito queria assistir com mesmo esse. do Alf, o É Teimoso. Dublado aí Eu brilhantemente fico pelo tentando grande Orlando trazer Drummond. pra É, ele. e o Seu peru desse outro que era no cara. outro que passava no mesmo horário. Uma delícia. Que era no a final Nossa, desenho da dele. tarde, como é que era como é que é o outro do que até a Carla imitava? Cadê as Como é que é? camisas de O série Primo daqui Cruzado. pra gente mostrar? Primo Tem tanta Cruzado. camisa legal de série. Primo Tem aí? Cruzado, lembra desse? Não tem, não. Pô, outro bom, Meio biográfico, Seinfeld. então. Ah, o Seinfeld é legal. É, Eu Seinfeld. adoro House Jerry também. Seinfeld. House é muito House é bom. muito bom. Cara, tem várias aqui da Você Urban sabe, que eu são sou- maravilhosas. Aí eu já tenho Vocês várias. são Isso aí nerds mesmo? Esse é meu lado nerd, de usar camiseta de série. Isso eu amo, é a coisa que eu mais amo Quanto? também. Fala, The ó, Friends. fazer uma pergunta bem nerd. Quais são os sobrenomes deles? Ah, não sei. Gabriel Não sabe. sei, não. Claro. Você Oh, sabe? claro que sei. Rachel Green. Ross e Mônica. E Mônica são irmãos. Chandler Bing. Phoebe Buffet. Joey Tribbiani. E como é que foi? Ross e Mônica? Cara, eu vou você esquecer. esqueceu. Geller. Ross e Mônica Geller. Olha aí, tá vendo? Claro. Quantos irmãos tem a Rachel? Quantos irmãos tem o Ross? Quantos irmãos tem o Agora, Joey? Não, isso eu não sei. eu também. acho Essa eu também não sei. eu acho que o Seinfeld, pra mim, o Seinfeld foi o seriado mais foda. Foi que começou tudo isso, né? Jerry Seinfeld, É, então. ele que começou essa parada toda Ele mesmo. transgrediu É. algumas coisas lá e A linguagem, fez escola, tudo, né? Fez. O episódio mais legal do Friends é o Ross dançando. Não, a dança do É, robô. a dança é- Eu é o Ross uso e no a Mônica. Autoramas a dança do robô e toda vez que eu faço a dança do robô eu falo, gente, aquela cena do Friends. Referência, a dança ó. Quem Já é o sabe meme, já já é o meme antes do meme, isso aí. do robô. Quer ver outro que eu adoro também? O Two and a Half Men. É, Two and a Half Men, E o muito melhor bom. episódio é o episódio do circo chegou na cidade. Eu não sei se vocês lembram Ai, desse não. episódio. Esse eu não acho que eu não cheguei a ver. Então eu não vou contar. é Mas é o spoiler. melhor episódio, que é com a mãe. A mãe é sensacional. Bom, Olha lá. essa é sensacional. Eu tenho todas, gente, eu amo. Que bonitinho. Essa é muito boa. Essa é legal mesmo, bem legal essa daí. Falar nisso, hein? E a coxinha de Ai, queijo, É, gente? aliás, já me deu vontade de tomar um caldo de cana. Pode voltar lá na feira, hein? Gente, então agora vamos falar do Magnéticos 90. Gabriel, como foi essa parada? Como que você teve essa ideia de um quadrinho seu? Sou autor. Coach. Cara, Então. rolou o seguinte. Eu nunca na minha vida tinha pensado em fazer um livro. Aconteceu o seguinte. A galera da Ideal, que foi quem lançou, a editora Ideal. Eu vou achando e vou mostrando pra vai, vocês. A galera da Ideal tinha me dado uma ideia para escrever um livro sobre a história do rock brasileiro dos anos 90. E eu, muito animado, assim, sabe? Aquele que já não tem nada para fazer e ainda pega mais, acumula mais, Mais um Mais projetinho. coisas, é. Uhum. eu, obviamente, que topei, né? Só que aí depois eu pensei, cara, tem várias bandas, vários artistas que eu não sei a história, que eu não sei nada, que eu não tenho a mínima identificação e coisa e tal, sabe? Que teriam que estar na história e tal. Falei pra eles, poxa vida, meu querido, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas... Não, aí rolou o seguinte, eu falei, cara, ao invés de só negar pra eles, me arrepender, eu fui e tive uma outra ideia, que era fazer a história das bandas brasileiras que se lançaram em fita cassete. As chamadas, na época, as fitas demo, não é verdade? Que isso teve uma razão de ser. Que na época era muito, tinha muito demo de Então, fita, você né? sabe por que Era isso mais aconteceu? acessível. Foi o seguinte, Uhum. não era, a questão não era de ser mais acessível, foi não. o seguinte, no início dos anos 90, né, de 89 para 90, foi eleito o nosso grande caçador de marajás, né, um cara que prometeu acabar com a corrupção e, né, e moralizar o país,
Nossa, né? Parece Né? até que a gente tá falando de hoje em dia. É, De hoje, infelizmente. né? Então, Tá tão aí- atual. É cíclico o negócio, né? É Enfim. cíclico, é É, cíclico. É, é. verdade, a palavra é essa. É cíclico. As coisas vão indo, barará, blá, 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 até que volta num outro passo. Então, o que aconteceu? Esse cara que prometia acabar com a corrupção e moralizar o país, conseguiu conquistar uma grande parte da população e se elegeu presidente da República, o Collor. Ele bloqueou a conta corrente, a poupança de todas Sim. as pessoas foi o que físicas e aconteceu com meu jurídicas pai. Meu pai É, também. do então. Brasil. Nossa, perdeu Então, muita- o que aconteceu? Foi. Nossa. Por exemplo, Nem teve fale. banda dessa época que... Assim, só pra dar um exemplo... Não, tá contextualizando Não, tipo assim, mesmo, quando né? aconteceu isso, muita gente se suicidou e coisa e tal. Foi. Mas É. assim, o que aconteceu? Tinha muita banda assim que estava assinada o contrato com a gravadora. A banda acabou. Perdeu A gravadora... dinheiro. Não tinha o dinheiro. A Não gravadora tinha, não tinha. né? Galera, Sim, chamou não os caras e falou, tinha. galera, a gente não tem como... Caramba. Tem que bancar o estúdio, tem que fazer a prensagem, tem que fazer um negócio, tem que fazer Distribuição. material pro rádio. O que aconteceu? A música não parou de ser feita. How I Met Your Mother. E essa daqui é demais. Ó, combinou Essa é com fofa. o seu brinco, ó. Aí, o que aconteceu? O livro conta sobre essa fase. Ah, então é A bem- música não parou de ser feita. A música não parou de ser feita. Sim. Só que não tinha como lançar, porque não tinha dinheiro. Mesmo gravar era um Foi drama uma inteiro. fase, meu Deus E do aí, céu. cara, quando o dinheiro foi finalmente foi devolvido, que o Brasil, então, depois, para devolver esse dinheiro todo, Não valia mais nada. o Brasil, Não, a inflação cara, já não tava valia mais nada. bicho, a inflação lá em cima, não sei o quê. Cara, um caos total. Tinha- Aí o que aconteceu? As bandas que já tinham, que faziam seus shows pelo Brasil, um monte de coisa, cara, começaram a lançar as fitas, que antigamente fita demo era só pra você, nos anos 80, ó, põe aí, Nos anos 80? Ó, nos anos 80, Oh, nos anos 80 a fita Vou demo ilustrando, tá? Como se fosse camiseta. bobo. era exatamente para demonstração. Aí o que aconteceu? A galera começou a pegar as fitas e vender as fitas, e as pessoas a ouvirem as fitas, porque esse era o grande lance para que tinha música nova. Pra E foi circular, isso. né? Aí quando veio, 2 anos depois, veio 94, aí veio o selo Banguela, o selo Caos, e não sei o que, parará, com todas as bandas, com o Little Coelho, com o Raimundos, com o Planet, com o Skank, com Chico Science, com Mundo Livre, Mascavo Roots, Graforreia, nossa, porrada de Professor Antena, cara, um monte de gente veio disso depois, cara, mas foi só depois que o negócio começou a se recuperar, que demorou uns 2 anos ainda depois disso. Cara, Leva então, tempo, né? então, pois é. E aí, cara, o livro conta um pouco dessa história. Aí, só que assim, o jeito que eu conto a história no livro é de uma maneira bem engraçada, não é desse jeito dramático que eu tô fazendo. Ah, não. É de uma Tanto parada. que, Então eu vou né, contando um monte de causos e tal, quadrinho. parará. São uns quadrinhos, vai mostrando umas É fitas. muito legal. Teve fitas assim que vendeu. Pô, eu mesmo do Little Coelho eu fiz 2.000 cópias. Uma por Ah, uma. você mesmo fez, eu ouvi falar mesmo. Gravava lá, ficava... Trabalho de saudade formiguinha, dessa né? época de Eu gravar tinha. fita. sei O se auge tem tanta disso. saudade, O né? auge disso eu tinha acabado de passar no vestibular. E aí ia pra faculdade, aí eu acordava de manhã cedo, já botava uma fita pra gravar. Isso tudo tem no livro, sabe? E voltava pra almoçar, botava outra, e aí ia isso. E tava vendendo pra caramba, o Little Coelho tava muito famoso na cidade. E então eu deixava nas lojas de disco e vendia. Entendeu? E eram as novidades que tinham. Então, cara, foi um barato. Ai, E o livro gente, conta é sobre muito isso, e legal. ficou muito legal. Quando saiu o livro, já tem 2 anos, o livro foi muito elogiado, entrou em várias listas de melhores do ano, assim, e além disso, cara, saiu assim na página inteira no Estadão, saiu capa do Globo, saiu capa do Correio Brasiliense, cara, foi muito legal. Nossa, é muito legal esse Muito projeto. legal, eu tenho orgulho muito grande de ter feito esse livro. Quem quiser, por favor. Tem, mas assim, tem em qualquer loja online, cara.
E assim, é uma diversão total. Ai, muito legal. Um personagem. Pra quem gosta de quadrinho, gente, também é. Então, tem um grande personagem desse livro que é o nosso amigo Miranda, né? Que foi o cara com quem eu assinei contrato pela primeira vez. Ah, sim. Na minha vida. Miranda. Então, quando o livro saiu, o Miranda ainda estava vivo. E aí aconteceu o seguinte, no dia que saiu a matéria no Estadão, ele, não sei se ele assinava o Estadão, ele leu a matéria e foi lá embaixo numa livraria comprar o livro. Isso devia ser umas 2 da tarde, o Miranda não acordava cedo e coisa e tal. Aí, cara, ele pegou o livro e foi lendo até o final. Aí, quando deu assim umas 2:30 da manhã, toca o telefone lá em casa, cara, leva aquele susto, né, de madrugada. 2:30 da manhã? Que era dia de semana ainda por cima, né, sei lá. Ligação de madrugada. Aí quando eu olho ali, Miranda, eu falei, caramba, Miranda, o que houve, cara? Aí ele, velhinha, Bonitinho. me amarrei demais no livro do caralho, bom pra caramba. Eu peguei o livro pra ler, não consegui parar de ler. Aí terminei só agora, é por isso que eu tô desligando. Que horas são? Eu falei, pô, são quase 3 da manhã. Ainda ficamos umas horas conversando sobre o livro, sobre as histórias da época com o Miranda. Foi muito legal. Porque o Miranda é uma figura decisiva, né? Nesse período inteiro. Exatamente. Tem a história. Eu acho que no livro não tem, né, Gabriel? A história, eu entregando a fita também pro Miranda, né? Da Penélope, tem, né? Tem, no livro. Eu não lembro mais. Não pode jamais ser esquecido e sempre tem que ser. Pois foi a primeira vez. Porque é quem faz acontecer mesmo, né? Super importante. Então. Para toda a cena de rock do Brasil. A primeira vez que eu ouvi falar na Érica foi o Miranda que me falou. Sério? Ele falou, eu vim de Salvador em 96, eu vim pra São Paulo pra poder entregar a fita demo. Aí gravei várias fitas demo da Penélope, tinha perfume na fita demo, eu colocava um cheirinho em cada fita. E aí eu cheguei e encontrei com o Miranda na Expo Music. E assim, eu sabia da figura dele, né, já conhecia ele de vista. Aí eu cheguei e falei assim, Miranda, olha, trouxe a fita da minha banda. Aí quando ele olhou, velho, finalmente chegou a Penélope na minha mão. Aí eu, E aí ele distribuiu pra um monte de gente. Ai, Miranda. Eu fiquei olhando ali a capa e tal. Aí um dia que eu conheci, aí eu já tinha visto a foto da Érica no jornal. Aí um dia eu tava lá no Rio, no cinema. Né? Era o melhor cinema do Rio. No Estação Botafogo. Melhor cinema. Nerd não, se alguém que frequentava lá ver isso, vai ficar chateado, vai dizer. Mas é verdade, era uma galera mais... Mas cinema cult, só passava cult, o cinema, só passava filme bom. Todo mundo muito tênue. Não passava filme desses que eu gosto, tipo Porques, sabe? Só passava filme bom de verdade. Mas o Porques agora é cult, Gabriel. Isso é verdade. Cara, deixa eu falar uma parada, olha só. Deixa eu falar uma parada. Uma vez, um dia eu fiz aniversário, a Érica achou o DVD do Porques Foi no seu céu. aniversário. Ai, meu Deus. Sei lá. Eu achei uma fita de DVD do Porques. E eu sei que o Gabriel adora. Eu falei, cara, vou comprar pro Gabriel. Aí comprei pra ele e dei pra ele. Não era nada. Foi isso então. Mas só que aí, beleza. Não era aí as pessoas saem espalhando depois. Cara, que horror. A Érica dá de presente pro Gabriel de aniversário um DVD do Porques. Por que horror? Qual é o problema? Que presente mais pobre, Gabriel. Cara, a gente casal que vale não, que vale a intenção. Não, que vale é Pô, que presente horrível. Pode falar foi o presente que você me deu que eu mais gostei na minha vida. Ai, que fofinho. Mas aí foi o seguinte, quando eu abri o DVD, aí tem aquele encarte interno, né, que vem assim. Aí quando eu vi, parecia uma bandeira do Brasil, assim, um encarte. Em vez de ter um encarte, Aí, cara, quando eu tirei e desdobrei, era verdadeiramente uma bandeira do Brasil, cara. Sério? O encarte do Porques é uma bandeira do Brasil. Isso é embalagem fechada. Olha que Caramba. coisa louca. Sei lá por que eles fizeram Já uma vem edição. assim, então. Uma edição com a bandeira do Brasil. Tá lá em casa, se eu quiser eu te provo isso. Eu acredito. doido. Cara, tem uma você abre o DVD, tem o DVD ali, encaixadinho, Nossa, que do outro curioso lado, isso. tem um papel dobrado, aí quando eu desdobrei era... Sabe que era uma copa? Uma bandeira do Não Brasil. sabia que tinha essa versão, não. Na época, né? Olha, o que eu concluí é que assistir Porques é amor à pátria. Mas legal que a gente assistindo esse, depois de anos, milênios que a gente não via, cara, eu descobri que a Samantha do Sex and the City tá no filme. Cara, muito novinha. Você sabe Aí qual é eu o olhei e papel falei, que gente, eu ela não faz? acredito, é a Samantha. Será que ela lembra disso? Posso fazer um spoiler? Não, ela deve Não, mas vou fazer um spoiler só pra galera ver o filme. Ai,
Vai, boa, É o boa. seguinte, Só vai dar uma... tem o seguinte, Cutucadinha. a Samantha, não é a Samantha, eu sempre falo Miranda, Samantha. a Samantha do Sex and the City, aí é o seguinte, ela é, tipo assim, tem uns caras que transam com a menina lá no vestiário e ela começa a uivar. É a Samantha do Sex and the City. Muito antes do Sex and the Nossa, City. muito antes. Muito E a Samantha é antes. safadinha, não? É ela, No não... vestiário. Olha só. Muito novinha essa legal. mulher. É muito legal. Muito bom. Mas E aí o é glamour tava uivando nessa época. Ainda. Não, Vocês então, aí tem assistiram? isso. Aí tem a cena Tem que os um caras estão ali começo, jogando né? basquete. Os caras estão ali Aí jogando começa a basquete mulher agora. uivar. Aí o técnico fica. Aí fica procurando quem não tá no time. E o cara não tá no time. Cara, Vocês não assistiram a versão É a Samantha do do diretor, Sex and the não, City. né? Desse daí não. Tinha. Aí já é demais. Nossa, explode a cabeça quando a gente assiste umas coisas assim. Volta, E começa a né? desenterrar uma galera e fala, Cara. onde tudo começou. Não, é muito bom, legal. muito bom. E, Ainda cara, mais quando é antigo, e você fala, caramba, e ela era novinha, né? Muito novinha. novinha, carinha, assim, mas é a mesma carinha, né? Caramba. Porque ela tá muito bem até hoje, né? cara, Super bem. é inconfundível. Eu gosto disso, de especial de filme. Aí, assistindo de novo Gilmore Girls, eu lembrava que tinha uma cena do Sonic Youth tocando na praça da Caramba. cidadezinha delas. Aí eu falei, gente, eu tenho isso na minha cabeça, ou eu sou louca. Aham. Sei lá, eu Você coloquei assistiu pra isso. descobrir. Cara, eu assisti e descobri. E a cena é linda. E ainda acho que é a filha deles tocando junto. São eles dois e, cara, é demais a cena. Então vale também, quem quiser assistir. Não vou dizer qual é. coisa- vou ter que Então, assistir uma outra todas. coisa legal também, quando você já assistiu um filme quando você era mais novo, e tem uma banda no filme que você até então não conhece. Aham. Depois, quando você vai reassistir, aconteceu isso comigo, quando eu Sim. fui reassistir o Ace Ventura, Detetive de Animais. Que ele vai num show do Cannibal Corpse Caramba. no filme. Sim. E na época ele apanha pra caramba lá e tal. E eu não conhecia a banda, né? Nunca nem tinha ouvido falar. Aí um tempo depois eu fui assistir de novo e eu vi e falei, é o Cannibal Corpse. Aquela do Clube dos 5? Ah, maravilhoso. É. Gente, aquela música, eu lembro eu Gente, pequenininha e forget about gente, me. demais. Toda É vez que eu demais. escuto, vem aquela nostalgia, Esse sabe? De filme é você sensacional. pequenininho. Faça as honras, não. Calma, a A última pergunta que pergunta. batiza é o quadro. E vamos lá, gente, a última pergunta. Que nerds são vocês? Então, Eu eu sou. sou nerd de seriado. Ai, que bonitinha. Das séries da Das TV séries. e dos streamings agora. Que É. Total. muito mais legal até do que ver na TV. Posso ver na falar internet. então, cara, eu vou te falar uma coisa nerd que a Erika vai confirmar também, que eu acho muito doido, que é o seguinte. Cara, eu adoro, quando eu vejo coisa, enquanto a Erika fica vendo séries, eu fico vendo vídeos de história no YouTube, na internet em geral. Cara, o nas canal do coisas, Eduardo Bueno, o Gabriel ama. eu vejo, legal. adoro ver Aham. aquelas coisas, a história da Europa, a história da América do legal. Sul, a história do Brasil, não sei o que lá. Vejo muito isso. Também já li muito, né? E curto muito, talvez seja isso se encaixe no... É o melhor jeito de Nerd, prever né? o futuro é conhecer o Oh, passado e a história, né? Exatamente. A gente falou aquela questão cíclica da coisa e tal. Isso aí. É isso aí. Eu Então, adoro assistir, assisto Gabriel muito o Serve nerd Lero do historiador. Gastão lá. legal. Aliás, ficou legal pra caramba o vídeo lá. Bacana. Você tava lá no canal dele, né? Esses Muito legal. dias é muito. Eu gosto muito legal. dessa parte de história da música, que é o que ele e o isso Clemente é muito contam bom. tudo. Sim. Eu tô descobrindo coisas eu de leio- bandas que eu gosto que eu não Muito imaginava. legal. Eu leio muitas biografias Ai, e eu tal. também adoro. Muita biografia. gente até me pede Adoro. pra eu fazer um canal no YouTube contando a história dos discos, das músicas, das bandas, A gente dos vai começar a fazer festivais, isso no Doutorama. coisa e tal. Sim, é. tem coisa pra Eu caramba tô- pra falar, né? Mas eu ainda Já não viu, né? consigo. Falta de incentivo Adora não, falar. não é, né? Falta de um pouquinho de tempo, eu acho. Eu né? ainda não tempo. consegui, ainda não Exatamente. consegui, falta A gente tempo. trabalha muito, né? A gente Mas bora, incentiva vai pra que virar. faça. Pois é, se for divertido, vai rolar um monte de Uhum. coisa. Porque também eu não vou ficar fazendo coisa sofrida, sabe? Ah, sim. Não, Mas assim, Pode ser um fardo, né? Tem que ser uma coisa. então, mas dividir assim, adoraria experiências. fazer sim, cara, adoraria que fazer. legal. Eu tenho muitos discos lá em casa, tenho muitos discos, muita coisa em vinil, muita coisa em CD, cassete, coisa e tal. Eu que posso Mostrar mostrar o nosso... também. Gosto Vai que dar fala- trabalho. gosto que vai fala- dar trabalho. gosto que fala bastante, ó. séries Pode falar também, bastante. Eu gosto bastante. Então, pra você nerd da música, esse é o melhor disco de rock lançado lá em casa. Cara, tá muito legal esse disco. Tem vinil também. Tem vinil, Tem cassete. cassete. Lindo. Cassete é meu Tem formato, tudo. eu acho mais E fofo. digital, Eu quando vejo digital. vinil quase que é pra trás. Muito bonito. O vinil é lindo. Digital, Ah, eu adoro. Saiu no Brasil pela HBB, saiu na Europa pela Soundflash. Falando em Tá Japão, muito a legal. capa Saiu. dentro, se você virar ao contrário, é a capa que foi lançada no Japão.
Ah, tem as duas versões Às do vezes você encarte. pode usar uma e outra. Olha que É legal. muito legal. Então, aí tem aí do Japão, saiu no Japão pela Majestic Sounds Records. Cara, e tá um prato, cara. O repertório tá muito bom, a Tá gente muito bom mesmo. recebeu as melhores críticas no mundo inteiro desse disco, tá excelente. Ai, gente, Obrigada. obrigada. É isso. Adoramos. Não posso deixar aqui, antes da gente terminar o papo aqui, de mandar um abraço pros nossos amigos aí, como eu já havia mandado no começo, vou mandar novamente a galera do Oba, a galera do Fist, o Fabiano, o Ricardo, a Denise, todo o pessoal que ajudou a gente para que fosse possível acontecer O Jota. esse papo. O J. Wagner também. Mandar um abraço pro Ricardo Beni também, que apoia o nosso canal aí da Dark Side. Um abraço pro Rick da Home Office e um abração especial com um beijo pro nosso querido David Cassolato, que é o cara que ajuda a gente a produzir, que tá correndo com a gente para fazer esse quadro dar certo, esse canal dar certo e poder trazer, compartilhar com vocês papos tão fabulosos e surpreendentes como esses que a gente teve hoje aí. Obrigada. Pra gente A gente adorou. é uma honra Obrigada estar batendo mesmo. esse papo com Obrigada. vocês. Valeu, obrigada. Isso aí. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal. A gente fica por aqui. Um abraço pra todos vocês. Se inscreve no canal do Autoramas também. Também. Autoramas. É, Vai lá. O link tá aparecendo aí pra vocês aí. E é isso aí. Um abraço, até a Obrigado. próxima aí, pessoal. Obrigada, Tchau, gente. gente. Valeu.